Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-vindos ao Centro Espiritualista Amor e Luz, e mais essa noite, onde vamos tratar de um tema que tem sido muito falado, que é a depressão. Muitas pessoas tiveram durante a vida, ou estão passando por algum momento, de desequilíbrio emocional e energético. E hoje estamos aqui para falar sobre isso. E qual é o vínculo da depressão com a obsessão espiritual? Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Falaremos unindo sempre ciência e espiritualidade. Quem tiver dúvidas durante a palestra, sentir aquele friozinho na barriga, com aquela vontade de perguntar alguma coisa, pergunte, ok? Nada, eu sempre falo isso antes de iniciar as palestras, pessoal. Nada do que eu vou falar aqui é verdade, mas também não é mentira, tá bom? Então, a gente vai estar trocando informações. O que é importante? Nós trocarmos informações. Pois a evolução espiritual, a reforma íntima, é uma escolha de cada um de nós. E quem está aqui sentado hoje pode ter certeza que não está aqui por acaso. Todos que estão aqui vieram por algum motivo, junto aos mentores, aos guias, aos protetores, que fizeram com que estivéssemos nessa reunião para essa palestra e esse lindo trabalho espiritual que envolve reequilíbrio dos chakras, limpeza do campo, reequilíbrio total emocional. Então, pessoal, esse é o momento de cada um. Então, estejam aqui de corpo, alma e coração, tá bom? E vamos trocar, ok? Trocar informações. Vou começar com algumas referências do Espiritismo. E como eu disse, vou estar sempre unindo ciência e espiritualidade nesse momento de transição, onde nunca se foi tão falado sobre depressão. Quem concorda aqui que os casos de depressão aumentaram muito? Estamos vendo isso, e isso tem tudo a ver com a transição planetária que nós estamos passando. A elevação da frequência do planeta Terra e a limpeza dos umbrais. Quem já ouviu falar dos umbrais aqui? Todo mundo já ouviu? Perfeito. A limpeza dos umbrais está ocorrendo, pessoal. Invariavelmente, a energia do planeta Terra às vezes fica numa ebulição. Porque muitas vezes, antes da cura, a gente tem que tomar um remédio, não é verdade? E às vezes é um pouquinho amargo. Mas eu não vim tratar a obsessão hoje como um problema. Eu vim tratar ela como uma oportunidade. Se fala muito mal da depressão, da obsessão, e ao se falar mal da obsessão e da depressão, criamos uma noção como se fosse um problema. Então hoje eu convido a todos aqui para trocar essa visão e criar uma oportunidade de evolução. Nós vamos falar sobre isso, ok? Pessoal, compartilhem, conversem. Quem tiver dúvida, a gente vai conversando. A gente vai começar com 2 slides, que tem um textinho um pouco maior. Depois a gente vai falando bastante. Mas esse texto é muito importante, vem de uma obra de André Luiz. E ele cita, pessoal, estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, portadores das características das células que formariam os tecidos. Bióforos, pessoal, então, formam os tecidos das células. E hoje nós vamos falar um pouco da nossa memória celular, conhecida na área da ciência como terceiro cérebro. A gente sempre fala de um cérebro só, né? Nós temos 3. Hoje nós vamos falar bastante do terceiro, ok? São unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. Mitocôndrias, pessoal, são usinas de energia das células, quebrando moléculas de combustível e capturando energia na respiração celular. A mente transmite, essa parte é importante, a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo, através dos bióforos. Ela funciona a hora como o sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Essa parte eu queria resumir numa frase: memória celular.
As células, a memória celular, são criadas pela psicossomatização dos pensamentos cotidianos. Certo? Combinado? Vamos em frente. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, que é a divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária facilitando as infecções. Na depressão, existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. O indivíduo sempre perde energia por dois motivos. Essa é a parte que a gente vai falar um pouquinho mais do corpo humano, da ciência, e de como vamos criar a nossa próxima parte da palestra, que vamos falar sobre a memória celular. Tudo isso vai ter um nexo bacana, tá, pessoal? O primeiro sintoma da depressão é quando o ser encarnado se desprende da divina fonte de energia vital. Todos aqui falam de Deus, Criador primordial, né, centelha divina que nós somos. Nós estamos ligados a uma força central que nos dá toda a energia, assim como dá energia para o Sol, a Lua, os mares, os ventos, para todo o equilíbrio do nosso planeta. O indivíduo não se amando como deve, com sentimentos de autoestima em baixa, afasta de si mesmo e da sua natureza divina a ligação com a fonte inesgotável de amor. O que isso quer dizer, pessoal? Tudo é vibração. E a vibração nasce da somatização do pensar e do sentir. Quando nós vibramos em hertz, que nós vamos falar daqui a pouquinho, hertz se fala em frequência de energia. Nossas emoções têm frequências de energia. E o nosso pensar e sentir gera uma vibração. Ok? Quando a gente sintoniza o rádio, numa rádio não toca música? Quando a gente sintoniza no rádio do ódio, vocês acham que toca uma música boa? Emocionalmente? Quando a gente sintoniza na rádio da raiva, toca uma música bacana? Quando a gente sintoniza na rádio do amor, toca algo bom? Vocês concordam? Então nós temos o poder de sintonização pela qualidade dos pensamentos e pela nossa evolução moral. Isso quer dizer, pessoal, além do mais, o indivíduo, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu domínio. O que quer dizer essa espiritualidade maior? Campos vibracionais, dimensões. Quem já viu o filme Nosso Lar? É uma dimensão que está próxima da nossa, mas lá tem briga no trânsito? Não, né? Alguém viu discussão, assim? Briga política, lá tem? Não, né? Então, pessoal, aqui tem isso, vocês acham? Mas para mudar isso depende de quem? De nós, né? A espiritualidade maior que se fala é dos seres que, ao desencarnarem, estão numa vibração superior. Um ser de luz. Todo mundo aqui tem um anjo da guarda, um mentor, um guia. Esse mentor, esse guia, esse protetor está conosco desde o início da nossa caminhada. Antes de nascermos aqui nesse planeta, estávamos numa cidade espiritual ou em algum outro planeta, por que não? Antes de vir para cá, nós combinamos uma missão reencarnatória. Todo mundo que está aqui nasceu para algo. Isso faz parte da reforma íntima ensinada no Espiritismo, assim como faz parte da reforma moral de cada ser. E nós vamos falar de como fazer isso cientificamente hoje. Reforma moral quer dizer a mudança dos nossos hábitos, pensamentos, a mudança do nosso padrão diário de vibração. Quem acha que durante o dia, durante a semana, é mais negativo que positivo, levanta a mão. Eu também, às vezes, pessoal. Todo mundo. Todo mundo tem coisas a trabalhar. Todos nós aqui temos traumas, todos nós temos aqui mágoas, todos nós temos muitas características advindas de pontos que estão relacionados não só com essa vida, mas com vidas passadas.
E o que eu gostaria de falar para vocês? Nós temos milhares de vidas passadas, milhares ou milhões de vidas passadas, muitas vidas passadas. E como é que funciona aqui no planeta Terra? Uma criança que sofre um trauma aos 2 anos de idade, lembra quando tem 50 anos? Muitas vezes não lembra. Mas o trauma não está lá? O que o psicólogo faz? Entra no que se chama subconsciente. Subconsciente é a memória celular que nós começamos iniciando essa palestra falamos. Essa memória celular, na área da ciência, é 95% da nossa memória. 5% da nossa memória é consciente. Quem já tinha ouvido falar disso? Perfeito. Concordam? Quem discordar, levanta a mão também, pessoal. Vamos contribuir, tá? Não é porque eu estou aqui falando que eu sei tudo, nem vi perto, coitado de mim. Organizei um material com muito amor e carinho para a gente trocar, ok? Então sempre é bom a gente sempre contribuir com todos do grupo aqui. Como é que se forma essa memória celular? Alguém já se perguntou isso? Então, pessoal, nosso cérebro funciona em ondas cerebrais. Ondas cerebrais medidas em hertz. Nós temos, quando nascemos, até mais ou menos uns 8 meses, a onda delta. Vocês já viram que nenê, quando nasce, está sempre dormindo? Quem é que teve nenê? Eu vou ter em breve, minha esposa falou. Está se preparando para isso. Aquela moça é a Vanessa, minha esposa. Tá lá. Né? O nome dela vai ser Ana Luísa, já está se preparando no plano astral, está naquele processo lá de diminuição, aquela coisa toda, para acoplar ali no feto, né? Uns 4, 5 meses. Está lá em preparação já, né? Então a gente está esperando ela aí. Começar a fazer o quartinho. Então, pessoal, quando somos criança, bebezinho, nosso cérebro está em onda delta. O que é onda delta? É a onda do sono. Quando nós estamos dormindo profundamente, nós estamos todos em onda delta. Frequência de hertz bem baixinha. Quem gosta de dormir? Eu não gosto de dormir. Coisa bem boa, desacoplar, dar uma volta, né? Por isso tem que fazer hora, não vê filme de terror antes de dormir, tá? Quem vê filme de terror antes de dormir tem pesadelo. Dá umas bandas no astral meio estranhas, tá? Então não vejo, tá? Oração antes de dormir, Pai Nosso, Ave Maria, de São Francisco. Então, pessoal, quando o jovem está crescendo, quando já está lá com 1 aninho, 2, 3 anos, as ondas do cérebro vão para a teta. O que é a onda teta? A onda teta é a onda da imaginação, mais. Alguém aqui já estava numa aula e estava uma aula chata pra caramba? Se a palestra estiver chata, eu vou pegar vocês. Estou só observando. A onda teta é aquilo, a pessoa está aqui meio que dormindo. Quem é que já comeu mosca aqui? Ó, na faculdade, na escola, né? Quem não comeu mosca, né? Então já comeu mosquinha. Então, pessoal, onda teta é aquilo, quando a gente está quase no sono. A gente está acordado, meio dormindo, meio acordado, meio dormindo. Quando cresce mais, que já está lá com 8, 10 aninhos, 12, vai para as ondas alfa. Na parte da onda alfa, vocês já viram que tem criança que acredita em Papai Noel? Coelhinho da Páscoa? Alfa é a onda da imaginação. Alguém aqui já esteve ouvindo uma música romântica, lembrando do mar, aquela coisa, não sei. Quem já teve aqui aquele lance? Tá apaixonado, já descobrimos apaixonado. Então, pessoal, quem aqui já teve aquele lance assim, que estava olhando para uma pessoa aqui, está me olhando, não, estava em um mundo à parte aqui. Isso é onda alfa. Que legal. Até aí tá bom. Tá? Então, pessoal, as ondas alfa são ondas muito boas de estar. Quando a gente faz regressão, a gente entra em alfa e teta. Quem viu falar de teta healing? Então, ondas teta. Entra lá no subconsciente, vai lá onde tem que ir. E quando a gente entra em teta e em delta, principalmente em delta, tem um desdobramento. Fica o corpo físico, o corpo etéreo, cordão de prata ligado, a alma, ó. Quem é que já sonhou uma coisa muito real, hein? Todo mundo já, né? Que acordou, meu Deus do céu, eu vi um parente que faleceu, parecia real, era mesmo real, né? Então, pessoal, essa onda alfa é a da imaginação. E uma coisa importante que eu queria falar, temos crianças aqui, né? Quando nós estamos em onda teta e alfa, as crianças aprendem tudo. Porque está se formando a personalidade refletida
nas redes neurais, que é uma grande biblioteca do cérebro. Quando a gente está em teta, em alfa, o cérebro está em estado de aprendizado. Então, quando nós temos crianças pequenas em casa, o mínimo gesto, a mínima palavra, elas estão captando. E isso está virando o traço de personalidade delas quando elas tiverem 18, 19, 20 anos. Então, vamos parar de brigar com o marido, parar de discutir em casa, né? E nada de ver filme de terror, viu, criançada? Nada de ver filme de terror. Né? Então, pessoal, é muito importante falar isso. Que essa é a parte quando o cérebro está em desenvolvimento. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês, antes de entrar na onda beta. Em consultório, certa vez, uma pessoa tinha um traço de personalidade muito forte, que era um traço de não confiar em ninguém. Não confiava em ninguém. Tinha 42 anos, se eu não me engano, e ele não confiava em ninguém, sabe? Ele tinha uma raiva, às vezes, das pessoas que ele não sabia explicar. Na terapia, fomos adentrando esse subconsciente, porque o nosso cérebro, vamos dizer que ele é um órgão, ok? Mas é como se fosse uma máquina, um computador. Ele vai arquivando coisas, criando sinapses, criando redes neurais. E o nosso corpo mental é uma outra coisa. Mente e cérebro são coisas diferentes. Quando a gente fez o tratamento, se eu disser para vocês que a grande questão dele, ele curou porque ele descobriu que nasceu esse traço de personalidade quando o pai dele, quando ele tinha 3 ou 4 anos, pisou no carrinho dele, vocês acreditam? Ele tinha um carrinho que ele amava. Ele dormia com esse carrinho. É o carrinho aquele, o amigo, sabe? Numa briga em casa, o pai chegou e pisou nesse carrinho e tira essa porcaria da minha frente. Ataque de fúria, né? Desde então, todo dia ele começou a lembrar do carrinho. E daí ele ia dormir lembrando do carrinho. E ele começou a sentir raiva do pai. E ele começou a não expressar essa raiva. E o nosso cérebro funciona de uma forma simples. Pensar, fazer e ser. Mesencéfalo, cérebro límbico, cerebelo. Mesencéfalo, pensar. Cérebro límbico, as emoções que nós memorizamos. Quando a gente pensa e sente muitas vezes, isso vai para o cerebelo e se torna memória subconsciente. Nós sabemos escrever, eu falei isso numa palestra aqui sobre os cérebros, eu vou trazer esse exemplo de novo. Nós sabemos escrever. Então eu queria pegar uma pessoa, um voluntário, e pegar uma criança que ainda não sabe escrever, e eu gostaria que vocês ensinassem ela a escrever. Às vezes a pessoa, eu não sei ensinar. Como é que eu vou ensinar essa criança a escrever? Mas vocês não acham estranho que a gente sabe fazer uma coisa e não sabe como? É estranho, né? Isso é o cerebelo, memória subconsciente, que é a memória celular que nós vamos falar hoje. Então, pessoal, veio muito forte para falar sobre isso das crianças, tá? Crianças precisam de amor, precisam de exemplo. E os pais não são aquilo que eles falam, eles são o que agem. As crianças veem o exemplo, ok? Veio essa frase muito forte para dizer, né? Recebam de coração, tá? Não me xinguem na saída. Então, pessoal, quando o indivíduo não se ama, quem é que se ama aqui? Ah, vamos levantar, vamos amar todo mundo. Ah, todo mundo se ama. Então, assim, teve um caso que eu acompanhei e foi incrível, que foi uma cura de uma doença, tá? Uma doença séria. Essa pessoa disse que estava com essa doença e não sabia o que fazer. Por intuição, foi passado para ela pegar uma foto dela de quando ela tinha 10 e 12 anos e amar aquela foto. Curou a doença em meses, ela sozinha. Sabe por quê, pessoal? Não existe tempo, existe espaço. Espaço, energia, tudo é energia.
Melhorou, pessoal? Então tá, vamos começar do início. Coitado, palestrante. A pessoa, peraí, não sei prender aqui. Dentro do bolso. Aqui, por que eu não tive essa ideia, né? Onde é que eu tava, pessoal? Desculpa. Onde é que eu tava? Ah, vocês lembram, vocês estão prestando atenção. Quer dizer que tá marcando, ó. Então vamos lembrar dessa palestra depois. Então, pessoal, olha o quanto é importante o que a gente pensa e sente. Isso é porque, cientificamente, foi descoberto que o nosso cérebro tem uma carga elétrica. Quem é que já viu vídeos do cérebro que parece que tem uns trovão lá dentro? Pum, pum. As cargas elétricas, sinapses, correto, né? Então, as cargas elétricas, sinapses, mas é uma carga elétrica. O cérebro do coração libera uma carga magnética. Por que ela lembra com tantos detalhes dessa situação? Porque ela estava no ambiente pensando algo e ela sentiu muito forte. E quando isso acontece, existe uma fusão das energias e nós mandamos uma mensagem para o universo. Quem é que já ouviu falar de ação e reação? Ah, pois é. Só que assim, o universo é um mar de energia. Só que o universo, ele não tem essa coisa de bem e mal, luz e escuridão, diabinho, Deus. Não tem. O universo é neutro. Se tu estiver pensando uma coisa densa e vibrando uma coisa densa emocionalmente, o universo vai fazer o quê? Tá. Se tu estiver vibrando uma coisa positiva, pensando em coisas positivas e sentindo coisa positiva, o universo vai fazer? Legal. E é assim que na física quântica funciona o efeito do observador e também, lembra da experiência da dupla fenda? Os cientistas fizeram uma experiência bem bacana. Nós colapsamos a onda de energia assim, pessoal. Quando a gente fala em depressão, um trauma que está muito enraizado, nós devemos pensar que precisamos urgentemente trabalhar isso. Mas lembra que eu falei que a depressão e a obsessão é uma oportunidade? Nossa, cara, maluco. Né? Nós vamos falar como oportunidade. Nós vamos entender por quê. Uma coisa que eu queria falar antes, pessoal. Quem aqui já acordou e estava se sentindo fraco? Sabe? Nossa, não consigo nem levantar da cama. Quem é que já estava no trabalho dizendo assim, meu Deus, passou 10 minutos, parece que eu estou 3 horas aqui, sem energia. O nome disso é gasto energético improdutivo. Isso é causado pelas sensações depressivas. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, potencial energético. Ó, aquele senhor lá, ó, bacana, que lá são os chakras. Centros de força que estão no nosso corpo etéreo. Todos nós, lá no topo da cabeça, temos um chakra coronário. E ele está recebendo, todos os chakras estão recebendo energia. Da onde? Do universo. Por que o controle antes não funcionou, pessoal? Estava sem bateria. Daí não tem energia. Sabe por quê? Porque ele foi utilizado muito, mas esqueceu de recarregar. Quando isso acontece, é a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente se doa demais. E nós estamos sempre presos a 3 coisas. Tempo, corpo e espaço. Quem aqui às vezes fica lembrando de coisas ruins do passado e sofrendo? Quem aqui fica lembrando, pensando, meu Deus, e se em 2023 eu perder meu emprego, que vai ser minha vida? Né? Então, pessoal, quem aqui já se pegou pensando, meu Deus, eu vi aquele filme e se cair um meteoro no mar, meus pais moram na praia. Tu? Viu? Tu viu muito Armagedon. Era Armagedon que tem, né? Então, assim, pessoal, viu? Ela viu Armagedon, sentiu. Tô vendo o filme e senti medo. E agora ela olha e diz, meu Deus, imagina. Entende? Não tem meteoro nenhum. Né? Então, pessoal, isso é o tempo. A gente fica preso no tempo várias vezes, né? Perfeito. Corpo. Quem é aí que já disse, tô magro, tô gordo, tô isso, tô aquilo?
Quem é que já disse, botar silicone, não sei o que, vou fazer, puxar a bochecha, né? Entendeu, pessoal? Quem é que tem aquela síndrome de doença? Né? Nossa, eu dei um espirro diferente, botei no Google, meu Deus, câncer, não. Né? E daí ficou, meu Deus do céu, eu tenho que falar com todo mundo, foi no médico, fez exame, e sofreu 3 noites, não dormiu, porque esse espirro, uma vez a tia da madrinha, da amiga, da minha cunhada, aconteceu um negócio no interior de São Paulo, né? Não tem nada acontecendo. Mas daí fica aquela coisa, né? Do corpo. Espaço, quem é que se preocupa com salário? Brasil, né? O Brasil está assim por causa da transição planetária, pessoal. Nós somos o país. Vocês já viram quanta religião tem no Brasil? Quanta espiritualidade tem nesse país, né? Então é um país único, então está sendo muito atacado. Por isso que o que nós estamos fazendo aqui hoje é ajudar. No campo morfogenético, que a gente chama, que é o campo da informação das coisas, todo mundo está ligado em algum campo morfogenético aí, tá? Então tem o campo morfogenético do PT, tem um monte de campo morfogenético. Está todo mundo interligado. O negócio todo é unir esse campo numa coisa boa para todo mundo, né? Mas dá uma transição, né? Então, às vezes, para arrumar, tem que bagunçar. É a teoria do caos. Então, a gente está vivendo um pequeno caos, mas para algo que vai se organizar. O universo é assim, é um caos, e quando vê, tem uma estrutura lá bonitinha, né? Então, pessoal, quando nós estamos sintonizados em campos morfogenéticos, o que quer dizer esse campo morfogenético? Nós estamos dentro de uma linha de informação onde muitos seres estão pensando a mesma coisa. Ok? E isso, por exemplo, assim, quem é que já ouviu falar de biocentrismo? Essa eu... Já? Então, biocentrismo é a comprovação científica da existência da alma. Que bacana, hein? É muito... Cara, a ciência comprovando a alma, isso é épico. Isso é um marco na humanidade. Não? Tá em andamento. Mas só a preocupação já indica, né? Mas eles, cientistas, dizem que nos microtúbulos do cérebro foram encontradas informações quânticas da alma. Quando o corpo para de funcionar, essa informação quântica volta pro universo. Daí cada um vai para onde vibra. Por isso vamos aproveitar essa chance aqui, né? Entendeu? O nosso corpo nos protege, pessoal. Nosso corpo nos protege. Por exemplo, quem já leu o livro Espírita aqui? Que bacana. Um exemplo. Quem já viu um bando de espírito obsessor vindo do umbral e atacando, entrando, invadindo nas portas do nosso lar e quebrando as casas? Nunca isso aconteceu. Pessoal, sabe por quê? Porque é frequência. Quem é que já viu notícias de espíritos evoluídos indo lá no umbral para resgatar seres? É porque eles baixam, eles usam capas energéticas e eles entram na densidade. Uma característica do mundo energético, da dimensão astral, são as faixas vibratórias. Quem está aqui consegue descer. Quem está aqui, só encarnando para fazer a reforma moral, para desencarnar limpo. Nós estamos aqui para uma reforma moral. E essa reforma moral está na reforma íntima. Todo mundo que desencarna, às vezes as pessoas pensam, nossa, quando eu desencarnar, né? Tem algumas crenças que falam, né? Às vezes os homens bomba, né? Eles vão lá, se explodem, porque foi prometido que eles iam morrer e teriam 20 virgens esperando ele. Né? Não vai acontecer isso. Ele vai desencarnar, vai perder o corpo físico e ele vai dizer, meu Deus, onde é que eu estou? Zonas umbralinas. Se ele explodiu é porque ele estava vibrando ódio. Amor, ele não está vibrando. Né? Então, se ele está vibrando ódio, quer dizer que ele está nesse campo aqui. Ó. Esse campo aqui, se a gente for pensar, pensem assim, zonas umbralinas, densidade. Lá, dimensões superiores. E todos nós estamos aqui para, através da reforma íntima, purificar as nossas emoções. Então, nós estamos aqui para purificar as emoções. Sim. Então, quer dizer que o trauma e os obsessores são indicativos do que nós precisamos melhorar? Sim. Alguém tem que mostrar, né? Quando chega um obsessor, está sugando energia por causa de um desequilíbrio emocional, ou a gente se entrega ao desequilíbrio
e vira quase que uma simbiose com o tempo, né? Ou a gente, através da reforma íntima, usa uma coisa chamada metacognição, que é só se ver de fora, porque nós somos espíritos com um corpo. E através disso dizer assim, nossa, eu estou sentindo muito ódio. Com essa sensação de ódio, então eu vou lá no centro espiritualista, vou fazer orações todas as manhãs, vou perdoar todo mundo que eu sinto ódio, e eu vou fazer passes e vou fazer cursos de reiki e tudo mais, vou me limpar, harmonizar os meus chakras, para que psicossomaticamente eu cure esse ódio que está infiltrado nas minhas redes neurais através da somatização do meu pensamento. Não é bacana isso? Mas às vezes a pessoa fica com ódio a vida inteira. Né? Às vezes a pessoa guarda aquele rancor, e é o que nós vamos falar agora. Primeiro passo, pessoal, o que eu falei aqui agora é esse passo que nas obras de André Luiz é o correto. Teve um erro, tá? Errei. Quem já ouviu falar errar é humano. E é. Nós estamos aqui para errar. Nós estamos aqui para o autoconhecimento. Isso quer dizer que o erro faz parte. Quem aqui teve prova na escola e já foi mal? Todo mundo, todo CDF, né? Então, pessoal, por que foi mal na prova? Não estudou. Bah. Daí, quando chega a prova, não tem conteúdo. Olha a cara ali, ó. Tá, te entregou, né? Faz parte. Agora tu estuda na próxima, né? Então, pessoal, o erro faz parte da evolução. Só que acontece uma coisa interessante. Eu erro, tenho consciência disso, isso me gera um arrependimento. Lembra que a gente falou do cérebro e do coração? O arrependimento gera uma tristeza, uma emoção. Meu Deus, eu fui mal na prova, minha mãe vai me bater. Né? Triste pra caramba. Qual é o correto a fazer, pessoal? Reparação. Pisei na bola, errei, tropecei, tenho consciência disso, senti essa emoção, então agora eu vou reparar isso. O que acontece? Para reparar isso, eu tenho que ter conteúdo na minha memória, nas minhas redes neurais, na minha biblioteca do cérebro. Eu tenho que ter recursos. Se eu tive alguma coisa vinculada à falta, ao ódio, alguma coisa assim, eu poderia curar isso com uma virtude. As virtudes são as qualidades que nós psicossomatizamos através daquilo que nós concentramos o nosso foco. Tudo certo? Foco. Quanto mais foco na mesma coisa, mais o pensar, fazer, né, o pensar e o sentir vai memorizar, não é verdade? Perfeito. Então a reparação é, vou num centro espiritualista, ver uma palestra sobre depressão e obsessão, né? Vou comprar um livrinho ali para ajudar o centro espírita a sobreviver, né? Conto com vocês com isso, tá? Quem quiser comprar um livrinho para sua biblioteca ficar cada vez mais ativa, eu acumulo informação para a reparação. Ok? Tem de tudo lá embaixo. Tem. Não, tu vai, aquela moça que sabe lá. Ai, tadinho. Tem, né? Ela que sabe os livros tudo, tá? No final, todo mundo procura. Então, pessoal, assim, a reparação, então, depende do que eu estou criando no meu cérebro e na minha grande biblioteca. Beleza. Vamos dar um exemplo. Nossa, tem uma infiltração na parede aqui. Oi? Aí, tu entrou numa parte, vamos ver se vai dar tempo. Vai. Aí tu entrou na parte do ego falso. Tu entrou numa parte que a gente vai ter que falar lá do sombra daí. Então, venha na próxima palestra. Ai, que horror! Não, vamos tentar resumir bem. Tá, pessoal, vamos dizer assim, ó. O ego, ele é um ótimo funcionário, tá? Mas ele é um péssimo patrão. O que eu quero dizer com péssimo patrão? Às vezes, nós criamos uma coisa chamada verniz social. Eu estou lá, na minha intimidade, eu estou sofrendo, estou mal, estou isso, estou aquilo, saio na rua forte. Mas está bem. Tudo bem. Sensacional a vida. Sensacional. E lá dentro o bicho está pegando, né? E a pessoa cria um falso ego, que o Osho fala de falso centro.
Isso é quando a pessoa, por orgulho, vaidade, coisas que a gente precisa substituir por virtudes, cria um personagem para os outros. Então, eu sou quem a minha família quer. Mas quem que tu gostaria? Nem lembro mais. Tanto tempo que eu sou esse falso centro, esse personagem que eu criei para sobreviver, aí que vem o problema. É bem o que tu falou. Nós vamos somatizando uma imagem da gente e vai vendendo isso para o mundo. Então, por exemplo, por que vocês acham que tem tanto caso de depressão na área artística? Quantos grandes artistas se suicidaram com depressão? É porque, às vezes, principalmente numa área artística, tu tem que manter uma imagem. Porque é aquilo que vende. Então, quando eu tenho que agradar todo mundo, né, eu crio esse falso centro, um verniz, e eu vou explicar bem como é que funciona, pelo que eu li, né? Como é que funciona isso quando a pessoa desencarna, tá? A pessoa está aqui encarnada, e brigando por dinheiro, empresa, pá, filho, bum, o bicho pegando, a família brigando, passa brigando, aquela coisa toda. E dinheiro, dinheiro, bens e carro, isso, viagens, e lá no Facebook, felicidade, né? Daí desencarna, encontra o mentor, só que tem uma coisa. A pessoa desencarna com o dinheiro? Com os bens? Com os problemas? Sim, né? Com os problemas, sim. Desencarna com lancha, casa, empresa? Não, né? Daí quando ela chega na frente do mentor, o mentor chega, olha só, como é que foi tua encarnação? Bom, eu briguei por dinheiro, briguei por carro, briguei por bens, briguei por meu filho ser do meu jeito, briguei por isso, briguei por aquilo. E tu reencarnou para quê? E a pessoa, não sei. Sabe por que ela não sabe? Porque a vida inteira ela lutou por esta personagem. E essa personagem se torna um ser superficial. E daí na psicologia surge o que Freud dizia, né? O lado sombra. O nosso lado sombra, tipo assim, né? Nossa, eu sou um palestrante divino, né? Depois eu pego a minha nave e vou embora. Mentira. Entendeu? Não. Então, assim, viu que eu admiti para vocês que eu também tenho aquelas coisas, né? Levantei a mão todas as vezes, mais que todo mundo. Eu não sou melhor que ninguém, gente. Eu estudei coisas e vim trazer com muito amor para a gente trocar. Mas às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? A pessoa daí é um grande palestrante. Tá. Daí, ela não erra, né? Não pode errar. Só que isso é um grande erro mesmo, porque ao lado sombra, eu quero que vocês imaginem um tapete nesse chão, tá? Beleza. Tá chegando visita em casa. E tá sujo o chão. Sabe o que eu faço? Levanto o tapete, ó. Uhul! Daí a pessoa chega, nossa, que casa limpa. E daí tu fala, porque eu limpei, né? Porque eu sou organizado. E a sujeira tá lá. Ok? Não limpa a casa. Vai chegando visita e daqui a pouco o tapete tá desse tamanho, assim, ó. Daí quando o tapete tá desse tamanho, quem já ouviu falar de neurônio espelho? Tá, vou dar um exemplo. Numa empresa que eu trabalhei, tinha duas colegas que se odiavam. E uma chegava e dizia assim, olha, aquela ali é uma fofoqueira. Fofoqueira, não confia nela. Ela fica falando mal dos outros pelas costas. Olha o que ela estava fazendo. E a outra chegava e dizia, olha, essa aqui eu não gosto. Essa aqui fala mal dos outros pelas costas, não confia nela. Vocês notaram que as duas estão fazendo a mesma coisa? Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente não gosta de alguém porque ele simplesmente tem um defeito que eu tenho, mas escondo. E inconscientemente eu já odeio ele. É tipo assim, ó, para de mostrar o que eu tenho e quero esconder, que vai a tua. Quantos atritos tem assim, pessoal? E às vezes é inconsciente, porque a gente lutou tanto por esse verniz, por essa casca, essa persona que eu preciso apresentar para o mundo, que a gente esqueceu quem a gente é. E aí vem esse ponto que tu trouxe. Certo? Foi certo, pessoal? Deu certo a explicação? É que não estava planejado. Qualquer coisa, ouvidoria. Então, pessoal, esse é o caminho correto, tá? O que muitas vezes acontece? O que a gente faz? Eu tenho um erro, tá? Tenho consciência disso. Rateei. Tava na curva e resbalei, né?
Isso dá uma culpa e um remorso. Lembra do cérebro do coração? Eu sinto remorso. Lembra que ela falou da lembrança da infância dela, que ela lembrou a cor da árvore, tudo bonitinho? Acontece isso com as coisas negativas que a gente faz. E daí, quando eu fico com uma ideia fixa, que é o que é essa ideia fixa, pessoal? Eu somatizo isso nas redes neurais, e eu penso e ajo tantas vezes que isso se torna um traço de personalidade. E aí vem a depressão. É quando o lado sombra desequilibra o nosso ego. Sabe o personagem que a gente lutou tanto para ser? Não está dando mais para segurar. Eu quero parecer isso, mas tem um troço me incomodando. Vou dar um exemplo. Chegou a visita, o tapete está desse tamanho aqui, ó. Nossa, o que o tapete está ali desse jeito? Não sei. Deve ser umidade. Opa, mas todo mundo que chega está vendo o tapete assim. Não está mais dando para esconder. O que a pessoa tem que fazer? Limpar, reparação. Ah, quer saber? Ah, tapete do inferno, vou limpar, limpa tudo. A pessoa não vai se esforçar para fazer isso. Não tem que tirar um dia, pegar o tapete, limpar, abanar, varrer, fazer acontecer. Não vai gerar esforço. É assim que se cura a depressão, pessoal. É com esforço de saber quebrar essa ideia fixa, que a gente acabou de dizer, com informações positivas. Às vezes chega no consultório e a pessoa só reclama. Ela está totalmente refém daqueles estados mentais. Ela está com uma ideia fixa. E aquilo está sugando ela. E nessa sugação toda, ela fica sem energia. Lembra da bateria do microfone? Está sem energia. E daí a pessoa tem uma grande questão na depressão. Quem eu sou, afinal? Eu lutei tanto por esse personagem, por esse verniz, e não está dando certo. Quem é que eu vou ser? Aí que vem a oportunidade. Porque daí a gente pode abrir a porta para o autoconhecimento. Que é aquele momento que eu não tenho que agradar ninguém. Que eu não tenho que provar nada para ninguém. Que eu tenho que olhar para dentro de mim. Lembra que a depressão vem de fora? Quando eu tenho que agradar todo mundo, ó. Tem que parecer uma coisa, né? Não, mas daí agora eu estou lá dentro de mim. E dentro de mim, o que quer dizer? Lembra que a gente falou das ondas delta, teta e alfa? Lembra? Lembra que a gente falou que alfa é imaginação e teta é estado de sono? Quando eu vou para dentro de mim, eu fico imaginativo. Eu busco soluções. Eu estou me observando. E aí acontece uma coisa mágica. Que é, lembra do exemplo da foto? Tu te amar. Amar essa pessoa que está aqui, esse nome, esse CPF, esse RG. Tu olhar para ela e dizer assim, bah, vou cuidar de ti. E quando a gente escolhe cuidar da gente, é diferente. A gente escolhe se amar. Ou escolhe criar um personagem e se esconder. Vocês entenderam a diferença da depressão e autoconhecimento? A depressão surge pela luta fictícia de um personagem que a gente criou. Então, quando a gente para e pensa, quem sou eu, afinal, hein? Para que eu encarnei nesse planeta? O que eu vim fazer aqui? A gente entra num campo onde esse nome, esse CPF, esse RG vira uma ferramenta de evolução. E não o dono da situação. E daí é a diferença entre persona e espírito. Espírito todos nós somos. Quem é que não vai retornar para o astral? Quem é vampiro? Sai. Vampiros não podem entrar. Né? Vampiro dura para sempre, né? Tem isso, né? Nos filmes. Né? Então ninguém é vampiro aqui, então todo mundo vai voltar para o astral. Vai voltar para casa. A nossa casa, pessoal, nossa casa é lá. Todo mundo veio aqui para fazer um estágio, né? Quando a gente vai voltar para casa, se a gente tem consciência disso, qual é o único objetivo que a gente tem aqui? Se reformar. Tá, e se eu quero me reformar, quem eu tenho que agradar? Eu. O que significa o ego? Eu. O ego, o centro de força. O personagem que precisa ser tratado pelo espírito. Porque o espírito é uma consciência ligada a uma grande energia que tem todas as respostas.
Isso quer dizer que quando a gente sai do externo, vai lá para dentro e diz assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não gosto nem de time, nem disso, nem de cadeira, não gosto de nada. Eu sou assim, ó. Nossa, começa a vir lá de dentro as respostas. Daí a pessoa respira. Daí a pessoa sai daquelas situações, ela sai daquelas vivências, ela sai daqueles problemas. A pessoa larga o emprego que não gosta e arrisca outra coisa, ela começa a ler livros diferentes, ela começa a buscar tratamento. Conhecimento. Certo, pessoal? Tudo certo até aqui? Alguma pergunta? Não? Então tá. Dois estavam dormindo. Não, eu não. É que tem perfis de palestrante, né? Eu procuro mais aprender com as pessoas do que. Eu preparei um material. Quando as pessoas compartilham assim, a gente aprende junto, pessoal. Quem aqui sabe mais que alguém? Vamos falar a verdade, né? Todo mundo está aqui aprendendo. Todo mundo aqui está com problemas emocionais para resolver. Problemas não, soluções, né? Vamos trocar a coisa, né? Então, não existe problema, existe solução. A gente tem uma escolha, pessoal. É sempre a mesma. Deu a zica, eu me agarro no problema, ou eu procuro a... É a mesma, a energia que eu vou gastar é a mesma, só vai depender de qual caminho eu escolho. Quem não tem problema aqui no planeta Terra, pessoal? Todos nós temos. E ser superior, o que é ser superior? Ser superior está nas atitudes do dia a dia. Está no amar ao próximo, está nas virtudes. Isso é ser superior. O que me faz ser superior ou não é o que eu levo de amor para o outro. Não é verdade? Ou eu luto por esse falso personagem que eu criei para agradar o externo, daí eu luto por dinheiro, luto por carro, daí eu tenho que ser igual o cantor lá, o Lobo de Wall Street, né? Os arquétipos que a gente tem por aí, que eu tenho que me tornar aquilo para ser feliz, né? Daí, quem é aquela pessoa de verdade? Não sei. Ok, pessoal? O primeiro caminho é meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência de nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. Então, pessoal, primeiro, humildade. Nós não somos inteiramente perfeitos. Somos centelha divina. Mas vamos falar assim, pessoal. Nós todos temos pontos para trabalhar. Não existe uma pessoa que, nossa, sabe? Não, todos nós temos e nós nos ajudamos juntos. Quando perdemos a mania de querer parecer uma coisa para o outro. Quem aqui tem um amigo de verdade? Por que ele é amigo de verdade? Porque te conhece. É aquela pessoa que tu tá na bad, tu chama, cara, precisa conversar. Daí tu fala coisa, não fala nem pra mãe e pro pai, às vezes, não é verdade? Esse é um, por que ele é um amigo de verdade? Porque tu mostra a tua dor. E daí ele não te ajuda? Ai, que amor. Daí não ajuda, pessoal? Amigo de verdade não ajuda? Então é porque, pessoal, ele simplesmente nos conhece. No serviço eu sou um personagem. Às vezes com a família eu sou um personagem. Às vezes com outras pessoas, no dia a dia eu sou vários personagens, né? Mas quando eu tenho um amor verdadeiro, um amigo de verdade, alguém de verdade do meu lado, eu não preciso ser um personagem. Daí chega, os amigos têm umas intimidades, né? Ah, tu tá de novo? Ah, tô, mas não, coisa de amigo, né? Isso é uma psicologia maravilhosa, pessoal. Por isso que quando a gente é de verdade com a gente mesmo, nós vamos passando para o mundo a nossa essência e paramos de lutar por esse falso personagem que traz a depressão, ok? Claro. Isso é maravilhoso, porque, né? Às vezes a gente passa a vida inteira lutando por um personagem que não somos nós.
E esse é o foco da depressão, pessoal. Essa parte a gente vai ter que dar uma corridinha. Se ao invés de nos motivarmos a nos recuperar, nós nos abatermos com sentimento de desvalia, de autopunição, e ficarmos atrelados ao passado, nós estaremos caminhando para o estado de depressão, que é improdutivo no sentido de nossa evolução. E para encerrar então a palestra, pessoal, nós estaremos agora falando rapidamente sobre a obsessão espiritual. Quem desencarna, desencarna como estava aqui, ok? Lembra que a gente falou das emoções? Então as pessoas desencarnam com os hertz que desencarnaram. E os obsessores se comunicam com a gente pelas emoções, pelo que pensamos e sentimos que é a nossa vibração. Certo, pessoal? Na próxima palestra que eu vou dar aqui, vou me aprofundar bem mais sobre obsessão. Porque esse assunto trouxe muitas questões que a gente foi se aprofundando, né? Foi bem bacana. Mas a próxima, daí vamos nos aprofundar sobre a obsessão, ok? Foi bom até aqui? Ah, agora vai chegar a hora melhor que a do trabalho. Então, pessoal, todo mundo relaxando. Claro. Uhum. Com aquela música. Não. Ai, ai, ai. Oi, Tamar. A coisa errada aí. Então, pessoal, quem quiser também ajudar aqui a casa, quem quiser colaborar comprando um livro, para encher o nosso arquivo mental aí, para quando der o problema, a gente ter combustível, ter material para trabalhar, porque o conhecimento, pessoal, vamos dizer assim, é o que a gente precisa para enfrentar qualquer situação da nossa vida. Por isso que vamos vigiar, orar e vigiar, né? Do que a gente pensa, sente, de onde a gente está, ok? Finalizou? Então tá. Obrigado, pessoal.